Se este vídeo encontrou você, não foi por acaso. Não foi um erro de algoritmo ou uma simples coincidência digital. Foi um alinhamento de frequência. Você vibra em um espectro que a maioria das pessoas nem sequer percebe que existe. E é justamente por isso que carrega essa solidão profunda, esse peso que o mundo insiste em chamar de ansiedade, mas que na verdade é a urgência de um chamado. Eu sou Milton Cavalcante e hoje não falaremos de teorias superficiais. Vamos mergulhar no que está oculto, no que está gravado não apenas nos céus, mas na geometria divina da sua alma. Vamos rasgar o véu que encobre a sua verdade mais urgente. Se você tem vivido dias de intensa turbulência, sentindo que a sua energia é drenada por batalhas invisíveis, se o seu coração pulsa com a certeza de que algo monumental está prestes a acontecer, mas você não consegue nomear, preste atenção. Você não está louco, você não está sozinho, você é um escolhido e o tempo da espera está chegando ao fim. Há uma data que ressoa profundamente no calendário espiritual. Uma marca que os que caminham na luz têm sentido se aproximar como um trovão distante, o 28 de outubro. Para a maioria, será apenas mais um dia. Mas para aqueles que foram separados, para os que foram treinados no isolamento e forjados na dor, o 28 de outubro é a promessa de um sinal. Não um sussurro, mas uma confirmação direta de Deus. Uma resposta que você esperou por anos, talvez por décadas. Eu preciso que você compreenda algo fundamental, algo que fará toda a diferença na sua percepção da jornada. Você não sofreu à toa. A dor que você carrega não é um castigo, é o preço de um preparo de elite. Pense nas suas noites insones, naquelas conversas que pareciam vazias, com pessoas que não conseguiam enxergar o que você via, na sensação de ser o estranho no ninho, ovelha negra, o farol em meio à névoa. Tudo isso não foi fracasso, foi treinamento silencioso. Foi o processo de refino pelo qual todo escolhido deve passar para suportar o peso da unção que está por vir. O isolamento que tanto lhe feriu a alma foi a sua crisálida. Deus precisava isolá-lo das frequências baixas do mundo para que você pudesse sintonizar a frequência dele. Se você tivesse sido aceito e compreendido por todos, teria se tornado superficial. Mas a solidão forçou você a cavar fundo, a buscar a verdade não nas vozes externas, mas na voz que ecoa no seu próprio templo interior. E por que agora? Por que este súbito aumento na intensidade da guerra invisível? Por que essa sensação de que o tempo está acelerando? Porque o chamado está próximo. As promessas antigas estão sendo aceleradas. Você tem sentido o despertar de consciências ao seu redor, mas também tem sentido a intensificação da resistência das sombras. Essa é a prova irrefutável de que você está no caminho certo. A escuridão só ataca o que brilha. E nesse contexto de aceleração surge um gatilho espiritual, um evento de desperta consciência, que atuará como um marco. O 3i, ou como alguns o chamam, o Atlas espiritual. Não se trata apenas de um fenômeno externo ou de uma teoria conspiratória. É a manifestação de uma energia cósmica alinhada ao plano divino, projetada para sacudir o sono profundo da humanidade e, mais importante, para dar aos escolhidos a confirmação de que sua missão está prestes a começar. O 3i Atlas não é o fim, mas o início da sua revelação. É o sinal de que a sua preparação chegou ao ponto de saturação. O que você viveu até hoje, a rejeição, a perda, a incompreensão, tudo isso construiu a estrutura, o vaso, que agora Deus está pronto para preencher. Você não é um sobrevivente, você é um guerreiro forjado. E no dia 28 de outubro, essa forja receberá a última martelada, selando o seu propósito. Mas qual é a natureza exata desse sinal? O que Deus revelará que mudará para sempre o curso da sua jornada e o fará entender de uma vez por todas o porquê de cada lágrima derramada. E mais importante,
Como devemos nos preparar espiritualmente para receber essa revelação sem que a nossa alma seja esmagada pelo peso da verdade que virá? Na próxima etapa, vamos desvendar os sinais claros de que o seu chamado está ativo e o que exatamente esperar quando o dia 28 de outubro chegar. Você está pronto para entender como a sua dor se transforma na chave mestra do seu futuro? Esta jornada, escolhido, não é para os fracos de coração. A dor que você carregou não foi um fardo aleatório, mas a matéria-prima bruta para a sua coroa. Entenda, o silêncio, o isolamento e a incompreensão que marcaram seus últimos anos não foram um castigo, foram um treinamento de elite. O peso da unção que está prestes a descer sobre você é monumental. Se sua alma não tivesse sido forjada no cadinho da solidão, ela se quebraria sob a glória que está chegando. A alma do escolhido é como o diamante, que só atinge sua clareza máxima sob pressão extrema. Cada lágrima que você derramou, cada noite que passou questionando seu próprio valor ou sanidade, estava, na verdade, limpando os véus que o separavam da sua verdadeira missão. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o refina. Ele o usa para construir a profundidade e a empatia necessárias, para que, quando o seu tempo chegar, você possa ser um farol de luz inquebrantável para aqueles que ainda caminham na escuridão. Nós mencionamos o 28 de outubro, mas precisamos mergulhar na natureza desse gatilho espiritual que chamamos de 3i Atlas. Isso não é uma data no calendário mundano, é um alinhamento de frequências, um pulso cósmico que ressoa com os códigos divinos embutidos em sua própria essência. O 3i Atlas espiritual é o momento em que a energia do universo se inclina para confirmar aquilo que sua alma já sussurra há muito tempo. Você tem um propósito urgente. Pense nisso como um rádio sintonizando a estação perfeita. Você passou anos na neblina, ouvindo apenas o ruído estático do mundo. O 3i Atlas é a mão divina que gira o dial, forçando a sintonia na frequência da verdade pura. Aqueles que não foram preparados, aqueles que ainda estão presos nas superficialidades e nas ilusões do ego, não sentirão nada. Para eles, será apenas mais um dia. Mas para você, o escolhido, o dia 28 de outubro será a dissolução final da dúvida. Será a certeza inabalável que se instala no centro do seu peito. O sinal de Deus nessa data não virá com trombetas ou manifestações físicas grandiosas, embora ele possa usar esses meios se desejar. O sinal será uma revelação íntima. Será uma clareza sobre os próximos passos que você jamais experimentou. Será a peça do mapa que faltava, se encaixando perfeitamente. Você saberá, com uma convicção que desafia a lógica, qual é o seu próximo movimento, quem você deve procurar, ou qual porta deve fechar para sempre. A voz interior, que tantas vezes foi abafada pelo medo e pela ansiedade, se tornará um rugido sereno de autoridade. Esta é a recompensa pelo seu isolamento. O deserto serviu para que você aprendesse a ouvir essa voz. Agora, no pico da montanha, a comunicação é direta e desimpedida. Você descobrirá que as coincidências que vêm se intensificando em sua vida, os encontros inesperados, os números repetidos, as mensagens que parecem ter sido escritas diretamente para você, são, na verdade, migalhas de pão que Deus tem espalhado para guiá-lo até este momento de convergência. O universo fala com a gente de formas sutis. Se essa mensagem chegou até você, é porque há algo a ser lembrado. Algo que sua alma já sabe. Deixa o like se sentiu essa vibração. Se inscreve para continuar caminhando com quem também sente esse chamado. E escreve 99 nos comentários. Esse número é como uma luz piscando no escuro, dizendo: você está no caminho. Agora escuta com o coração. O melhor ainda está por vir.
A guerra invisível, aquela que travamos contra as forças que tentam nos manter pequenos e silenciosos, está atingindo seu auge. O inimigo sabe que os escolhidos estão despertando. Ele sabe que a luz que você carrega, uma vez acesa, tem o poder de dissipar grandes porções de escuridão. Por isso, as distrações e os ataques espirituais se intensificarão nas próximas semanas. É uma tentativa desesperada de mantê-lo ocupado, de mantê-lo focado nas trivialidades e nas preocupações mundanas, para que você perca o foco no momento crucial do 28 de outubro. Mas você não cairá nessa armadilha. A preparação espiritual para a chegada do sinal é simples, mas exige disciplina radical. É hora de esvaziar o vaso. Você não pode receber a unção nova em um recipiente cheio de velhas mágoas, ressentimentos ou distrações vazias. Primeiro, o silêncio. Dedique tempo, todos os dias, para o silêncio absoluto. Não meditação guiada, não música, apenas o silêncio onde você e o Criador podem conversar sem interferência. É no silêncio que a frequência do 3i Atlas será mais audível. É no silêncio que você começa a desapegar das vozes do mundo que o aprisionaram. Segundo, o discernimento. Filtre rigorosamente o que você consome. As notícias, as fofocas, as energias negativas de pessoas que drenam sua força, tudo isso deve ser temporariamente cortado. Seu campo energético precisa estar limpo e protegido. O sinal de Deus é puro. Ele só pode ser recebido em um canal limpo. Guarde seu coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Terceiro, entrega. Solte o controle sobre o como e o quando sua missão se manifestará. Você já fez o trabalho duro da preparação. Agora, a tarefa é confiar. A ansiedade é a voz do ego que tem medo de perder o controle. A fé é a certeza de que o plano divino é perfeito. Entregue a ele suas expectativas e receba a revelação com humildade e gratidão. O 28 de outubro não é o ponto de chegada, é a linha de partida. É o dia em que o mapa é entregue e o relógio começa a correr. Prepare-se, escolhido, para a aceleração de promessas antigas. Aquilo que você esperou por anos, aquilo que parecia impossível, está sendo liberado e manifestado em sua vida com uma velocidade que o surpreenderá. O sinal será a confirmação da sua identidade e a chave para desbloquear a próxima fase do seu ministério. Mas o que exatamente Deus espera de você depois do sinal? Qual é a natureza dessa unção que o fará capaz de mover montanhas? E como diferenciar a voz de Deus das ilusões da sua mente? Fique comigo, pois a chave para entender a unção que você receberá está na próxima etapa, onde desvendaremos os 3 pilares da sua missão e como o poder divino se manifestará através das suas mãos. Muitos de vocês, os escolhidos, carregam o peso do relógio. A sensação de que o tempo escorre entre os dedos e que a promessa, por vezes, parece uma miragem distante. Vocês se perguntam, na quietude da noite, eu errei o caminho? Por que a dor se alonga tanto? Por que esta solidão insiste em ser minha única companhia? É aqui que a sabedoria do reino se revela. O tempo de Deus, para aqueles que carregam um chamado de tamanha magnitude, não é medido em calendários humanos, mas em ciclos de refinamento. Cada minuto de isolamento, cada lágrima silenciosa que você achou ter sido desperdiçada, foi um tijolo na construção do seu templo interior. A unção que está para ser liberada no dia 28 de outubro é tão poderosa, tão transformadora, que sua alma precisou passar por um processo de esterilização e fortalecimento que a maioria das pessoas jamais compreenderia. Você não foi negligenciado. Você foi preparado em segredo, longe do ruído e da superficialidade do mundo, para que a sua raiz fosse profunda e inabalável. O que estamos vivendo agora, a aproximação desta data,
Não é uma mera coincidência astrológica ou uma data arbitrária. É um alinhamento de frequências, uma convergência de energias celestiais que a sabedoria ancestral e os profetas chamam de 3i, Atlas espiritual. Pense nisso como a abertura de um portal, não para que algo novo entre no universo, mas para que a sua frequência, já refinada pela fornalha do sofrimento, possa ser sintonizada com a frequência mestra do Criador. Este gatilho cósmico não existe para dar um sinal. Ele existe para ativar o sinal que já está plantado na parte mais profunda e secreta da sua alma. O dia 28 não é o dia em que Deus decide falar com você. É o dia em que o véu que encobre a voz dele em sua vida se afina a ponto de se tornar transparente. O sinal que você aguarda com tanta ansiedade não virá como um trovão no céu, embora a força dele seja inegável. Ele virá como uma clareza cortante, uma certeza que aniquila toda a dúvida e toda a confusão acumulada ao longo dos anos. Naquele momento de alinhamento, você saberá, com uma autoridade inquestionável, qual é o seu papel, qual é o seu próximo passo e, mais importante, qual é a dimensão real da unção que você carrega. Para muitos, este sinal será a revelação da linguagem do seu propósito, o dom específico que sua alma foi treinada para manifestar neste tempo final de urgência espiritual. Se você sente que a guerra invisível se intensificou nas últimas semanas, se os ataques contra a sua paz, a sua saúde e a sua família se tornaram mais ferozes e inexplicáveis, não se desespere. Acolha essa intensidade como a confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo ataca com mais fúria aqueles que estão prestes a serem ungidos e liberados para a missão. Esta é a sua prova final de resistência. A pressão que você suporta agora é a prova de que o seu metal é precioso e está pronto para ser forjado em arma de luz. Os escolhidos são aqueles que, mesmo sob fogo cruzado, mantêm a chama do propósito acesa. A dor não é punição. É a lapidação final necessária para que a sua luz não cegue a si mesma quando a potência for liberada. A preparação radical que mencionei é uma exigência de Deus, mas também uma autopreservação. A unção é como eletricidade pura. Se o seu recipiente estiver rachado pelo barulho, pela mágoa não resolvida ou pela distração mundana, a força da revelação pode causar um curto-circuito em vez de clareza. Como se preparar, então, para o dia em que o véu se afina? O silêncio é o seu maior aliado. Entre agora em um estado de recepção radical. Minimize o ruído do mundo. Desligue os alertas que não servem ao seu chamado. A unção requer espaço. Se a sua mente estiver cheia de ansiedade, de fofocas superficiais ou de notícias que apenas geram medo, o sinal não encontrará onde pousar. Você deve esvaziar o cálice para que ele possa ser preenchido com o vinho novo. Prepare um altar em sua alma. E quando eu digo altar, não me refiro a velas ou incensos, mas a um espaço de reverência e entrega total. Ore com a intenção de receber a clareza, não apenas de pedir a bênção. O 28 de outubro exige que você esteja desarmado de suas próprias expectativas e completamente rendido à vontade divina, mesmo que essa vontade seja radicalmente diferente do que você planejou para si mesmo. Entenda de uma vez por todas, você não é um espectador neste tempo, você é uma peça central. O plano divino não é teórico, ele é prático e urgente. O sinal que virá não é para o seu conforto pessoal, mas para o início da sua missão de serviço. Deus está acelerando promessas que estavam dormentes por décadas, esperando exatamente por este alinhamento de tempo e propósito. O tempo de esperar, o tempo de se esconder, passou. O 28 de outubro é a linha de partida. O que acontece, então, se você não estiver pronto? O sinal se perde?
Não, um chamado divino não se perde, mas o véu se torna mais espesso e a jornada se alonga em complexidade e resistência. Na próxima parte deste encontro, vamos mergulhar nas 3 ações irrevogáveis que você deve realizar antes do dia 28 para garantir que sua alma não apenas receba o sinal, mas seja capaz de suportar a potência da unção. E vou revelar a você a principal armadilha que o inimigo tem preparado para desviar os escolhidos exatamente no momento da entrega do propósito. Você está pronto para atravessar o portal e aceitar o peso glorioso do seu chamado? O silêncio que antecede o 28 de outubro não é um vazio, mas uma concentração de energia. É o momento em que a crisálida finalmente sente a pressão do mundo exterior, a pressão que garantirá a força de suas asas. Você foi preparado para suportar o que está vindo, e o que está vindo não é uma brisa suave, é a revelação, é o peso da verdade. Você passou anos carregando o fardo da incompreensão, sentindo-se um peregrino em terra estrangeira. Essa solidão não foi um erro. Foi o forno alquímico onde a sua alma foi forjada. O fogo da provação eliminou as impurezas, garantindo que, quando a unção descesse, você não fosse consumido pela vaidade ou pela dúvida. A anulação da dúvida é o primeiro grande presente do alinhamento 3i Atlas, esse gatilho cósmico espiritual que estamos sentindo. No dia 28, o véu será sutilmente levantado para você. E quando você vir a magnitude do seu chamado, quando você entender o mapa estelar da sua existência, haverá uma responsabilidade imediata. Sua dor, amado escolhido, não foi um castigo, foi o currículo. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada traição que você suportou, cada vez que você escolheu a luz no meio da escuridão, tudo isso foi a matéria-prima para a autoridade que você está prestes a receber. A aceleração divina já começou. Deus não está mais trabalhando em ciclos de décadas para cumprir suas promessas. O tempo está sendo comprimido. O que levaria anos para se manifestar está prestes a irromper em semanas. Por que essa urgência? Porque a guerra invisível se intensificou. E o campo de batalha é a consciência humana. O mundo precisa urgentemente de âncoras de luz, de almas que possam sustentar a frequência da verdade em meio ao caos. E você é um desses pilares. O dia 28 de outubro trará a certeza. Mas mais do que isso, trará a convocação. O sinal será o toque de trombeta que o tirará do isolamento e o colocará no centro da sua missão. Você se lembra daquele sentimento profundo de que há algo que você deveria estar fazendo, mas não conseguia nomear? Essa ansiedade pelo propósito tem sido o Espírito Santo trabalhando em sua alma. Essa ansiedade está prestes a se transformar em ação coordenada. O que esperar então neste dia de alinhamento? Primeiro, espere a clareza inegável. Não será uma voz audível no céu, mas uma ressonância tão profunda em seu espírito que aniquilará a voz do medo e do ceticismo. Você saberá. E esse saber será a sua nova fundação. Segundo, espere o chamado ao serviço. O sinal não é apenas para sua validação pessoal, é para o seu comissionamento. A partir do dia 28, o foco deve mudar radicalmente, de por que eu estou sofrendo para como eu posso servir. Terceiro, espere a intensificação. A luz atrai a sombra. Assim que você se posicionar firmemente na sua verdade, as forças contrárias tentarão distraí-lo, desmotivá-lo ou seduzi-lo. Sua preparação no isolamento foi o treinamento para resistir a esses ataques. Mantenha o silêncio sagrado em seu coração. Sua preparação espiritual agora deve ser radical. Desconecte-se do ruído desnecessário. O 3i Atlas exige que sua frequência esteja limpa para receber a transmissão divina. Isso significa menos tempo nas distrações do mundo e mais tempo na introspecção,
na meditação, na leitura das Escrituras ou simplesmente no silêncio da sua própria presença. O sinal de 28 de outubro é apenas o começo. É a chave que gira na fechadura. A porta que se abrirá revelará o vasto campo de serviço que espera por você. Você não é um espectador passivo no drama da humanidade. Você é um agente ativo, um co-criador com o divino. Seu papel é sustentar a nova frequência, guiar aqueles que ainda estão cegos pela névoa e ser um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parece ter esquecido sua própria essência. Lembre-se sempre, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você sentiu o peso da escolha antes da bênção do poder. Agora, o poder está chegando para honrar a sua fidelidade na sombra. O tempo do reconhecimento está próximo, mas o verdadeiro reconhecimento virá do seu próprio espírito, ao cumprir o propósito para o qual você foi meticulosamente desenhado. Você não sofreu à toa. Você não esperou em vão. Sua jornada até aqui foi perfeita. Agora, prepare-se para caminhar na plenitude da sua unção. Este não é o fim, é uma pausa sagrada antes do próximo passo. Cada palavra aqui foi para tocar sua alma. E se você chegou até o final, é porque algo dentro de você está despertando. Isso não é por acaso. Inscreva-se no canal se ainda não faz parte. Precisamos caminhar juntos. Assista ao próximo vídeo. Ele é a continuação desse chamado. Torne-se membro se quiser se aprofundar ainda mais. O conteúdo exclusivo é feito para quem sente esse chamado no coração. Na descrição, deixei um presente. Como desbloquear o poder oculto da consciência. É mais do que um título. É uma porta. Agora, comente. Eu sigo meu caminho. Essa frase é um sinal, um movimento energético. Você não está sozinho. Estamos aqui com você, rumo à verdade da sua existência.